Estamos de volta à nossa live aqui, o nosso ICTP Conversa com o Parlamento, de sexta-feira, é a sexta edição do nosso programa, né? Uma experiência aí para trazer um pouquinho de debate de política, também consciência, às noites de sexta-feira, nesses momentos de pandemia, em que as pessoas mudaram seus hábitos, estão mais ligados nessas questões, né, de fazer debates com mais profundidade, em assuntos não tão corriqueiros, né, e com certeza política é bastante corriqueiro, mas ciência não é tanto, e política com ciência menos ainda. Hoje nós vamos receber aqui na nossa live o Luiz Davidovich, que é um físico, professor da UFRJ, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e meu querido amigo, senador veneziano Vital do Rego, do líder do PSB, senador lá da Paraíba, né, para conversar um pouquinho sobre a semana no Congresso e um pouquinho das perspectivas da ciência lá no Parlamento. O ICTP é a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, é uma coalizão formada por 8 entidades do ambiente científico e tecnológico brasileiro, né? Que essas entidades são a Academia Brasileira de Ciência, que está aqui hoje o seu presidente, Luiz Davidovich, né? A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a CONFAP, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, os IFES, né, que é o CONIF, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, que é o CONFIES, o Conselho Nacional de Secretários de Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONSECT, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, o IBX, e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Esse é o conselho consultivo e deliberativo dessa coalizão, que eu fui convidado para ser secretário executivo. Essa ideia passou a funcionar a partir de maio de 2019 e vem atuando em conjunto no Parlamento. E essa semana nós tivemos um momento, vamos dizer assim, muito importante no Senado, que foi a apreciação da matéria do PLP 135/2020, que era uma iniciativa do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Esse PLP ele tem uma importância muito grande, porque ele trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que é um fundo que financia a ciência brasileira, um fundo que envolve em torno de 6 a 7 bilhões de reais por ano. Nesse ano de 2020, perspectiva de 6,2 bilhões, e para o ano que vem chegando talvez a 7 bilhões de reais. E o projeto, o PLP 135, ele propunha duas coisas muito relevantes para a gente. Primeiro, é proibir o contingenciamento desses recursos, ou seja, que o Tesouro Nacional retém esses recursos para outros fins que não sejam aqueles que a lei está destinando esses recursos. E o segundo é que ele deixe de ser apenas um lançamento contábil, um sistema contábil lá no Tesouro da União, e passe a figurar como um fundo financeiro, ou seja, que os recursos arrecadados a cada mês sejam depositados numa conta e se transformem em recursos, e isso fique aí lá depositado à disposição das estratégias que forem estabelecidas para a ciência, tecnologia e inovação brasileira. O resultado foi um resultado surpreendente, né? Precisávamos de 41 votos para ser aprovado, votaram 73 senadores, 71 votos favoráveis. O presidente da sessão, o senador Davi Alcolumbre, se absteve da votação, como sempre faz, né? E tivemos apenas um voto contrário, uma votação sensacional, muito além do que nós esperávamos. Então, eu vou, para começar essa conversa, eu vou passar a palavra para o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, para ele cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando e também para já iniciar o debate aí sobre essa questão tão importante, que são os recursos do FNDCT. Luiz, a palavra está contigo. Obrigado, Celso. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o senador veneziano e agradecer também, senador, a sua participação
nessa sessão do Senado, que levou à aprovação no Senado desse projeto de lei, que é muito importante para o Brasil. Importante para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, né? Para a academia, para a indústria e para o Brasil, né? Um país que está numa situação muito difícil atualmente, com a pandemia, né? Com a recessão econômica. E eu posso dizer também que essa pandemia pegou o país no contrapé, né? E nós vamos discutir um pouquinho isso. E quero cumprimentar também o Celso Pancera, secretário executivo da Iniciativa de Ciência e Tecnologia do Parlamento, e que tem feito um trabalho muito bom, realmente, de contato com o Parlamento e promovendo essa interação entre as sociedades científicas, né, e o Parlamento brasileiro, que é fundamental até para o desenvolvimento da democracia em nosso país, né? Muito importante. Então, eu estava dizendo, né, que essa pandemia pegou o país no contrapé. Nós estávamos já com uma desindustrialização muito séria, que vem de alguns anos. Basta dizer que nos anos 83, 1983, a indústria de transformação, né, agregava, era responsável por 35% do valor do PIB. Agora chegou a cerca de 11%. Um declínio considerável, né, da presença da indústria de transformação no PIB nacional. Então, é uma questão que nos pegou assim, realmente no contrapé. E outra questão também é a depauperização, o empobrecimento do Sistema Único de Saúde, né, que foi prejudicado por recursos que se reduziram cada vez mais nos últimos anos e cuja importância ficou flagrante nessa pandemia, né? Mesmo depauperado, né, o SUS teve um papel importantíssimo, especialmente junto às populações mais fragilizadas ou com menos possibilidades de ter seguro privado. Então, o SUS certamente contribuiu para diminuir o número de mortes no Brasil, né? E poderia ter feito muito mais se tivesse sido mais aparelhado ao longo dos últimos tempos. Então, eu acho que essa pandemia coloca a questão da ciência assim, com muita ênfase, de mais de uma maneira, né? Quer dizer, eu acho que ela está presente nos jornais, evidentemente, porque a população quer saber, né, quando é que vem a vacina, quais são os medicamentos melhores para mitigar os efeitos da pandemia. Isso eu vejo que tem muita curiosidade em relação a isso, e a imprensa, então, abriu espaço para a ciência. Mas a gente vê também, né, que a importância da ciência aparece dessa outra forma. Quer dizer, quando as pessoas vão ao SUS, elas encontram lá profissionais capacitados, né, que vão procurar salvá-las e têm salvado muita gente, né? Também ficou evidente, eu faço esses primeiros comentários, mas depois eu vou parar aqui, eu quero ouvi-lo muito, tá certo? Ouvir também o Celso. E é evidente que ela chegou aqui no Brasil, a pandemia, que, aliás, já tinha sido avisado dela. Isso também é algo que me angustiava, sabe, no início do ano. Nós víamos ela surgindo lá na China, indo para a Europa, nós fomos avisados, nós tínhamos aviso de como era essa pandemia, né? Não era uma gripezinha, era uma doença que realmente matava muita gente, né? E nós não nos preparamos adequadamente para isso. Então, eu acho que isso foi uma falha. Eu acho que ficar importando insumos da Índia no último momento, respiradores lá da China, nós devíamos ter nos preparado antes. Mas tem também uma falta de preparação que é de mais longa data. Quando a gente pensa que 48% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto, né, que 60% das escolas de ensino fundamental não têm acesso também à coleta de esgoto, que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, então a gente pergunta, peraí, que país é esse? E aí, como é que a gente conserta isso, né? Como é que o país vai resistir bem a essa e outras pandemias que poderão vir com essa desigualdade que existe no Brasil, certo? Que fragiliza, você tem populações fragilizadas, claro, tem no interior da Amazônia, mas por toda a periferia das grandes cidades, né? Das comunidades lá dos mangues, né? Enfim, são populações fragilizadas, né? E eu costumo dizer também que são cérebros desperdiçados, né? Nós precisamos também desses cérebros aí nas universidades do país, nas boas escolas, né? Para ajudar o país a crescer. Então, o Brasil tem essas fragilidades e eu acho que o que foi aprovado no Senado ajuda. Ainda é pouco recurso, mas pelo menos
pode ajudar essa recuperação do país, urgente, né? Ajuda a tratar da pandemia, né, por um lado, mas ajuda também a economia a se recuperar, porque é recurso que pode ser usado para startups, né, para fazer inovação, de preferência disruptiva, né? O Brasil tem uma inovação, em alguns lugares, muito interessante, né? Nós temos já uma outra indústria farmacêutica que faz produtos interessantes com base na biodiversidade brasileira. Mas, na sua maior parte, a indústria farmacêutica faz uma inovação que não é disruptiva, né? Então, é preciso incentivar essa inovação que permita a gente agregar valor à política, à nossa balança comercial e beneficiar a população brasileira, né, com medicamentos mais baratos, que vêm de insumos gratuitos no país, né? O Brasil tem 20% da biodiversidade mundial, né? Então, a gente vê assim, tanta coisa que tem para fazer nesse país, né? E aqueles cortes orçamentários um ano após o outro, né? Dava pena. Então, agora, foi assim, acho que foi um momento muito importante essa votação no Senado, né? Porque ajuda a gente, quem sabe, a retomar, recuperar os laboratórios, né? Estão precisando de recuperação com equipamentos obsoletos, né? Recuperar a economia através do financiamento de startups. Então, eu espero que essa ação do Senado se difunda, quer dizer, ela influencie também, né, a Câmara dos Deputados, de modo a manter realmente o apoio a essa lei. Espero também que isso não seja vetado pela Presidência da República, de modo que o presidente perceba que isso é fundamental para a recuperação do país, né? É um dos instrumentos fundamentais para a recuperação da ciência e da inovação no país. Então, esse é o quadro, esse é como é que eu vejo esse quadro, Celso. E fico aqui na torcida, tá certo? Dedos cruzados, né? Para que isso siga na Câmara e que os nossos deputados tenham a mesma sensibilidade, a mesma percepção, o mesmo entendimento, a compreensão do país que foi demonstrada pelos nossos senadores. Meu querido senador veneziano, a palavra está contigo. Celso, eu antes fiz um comentário me dirigindo a você, ao nosso presidente, e quero fazer agora publicamente o carinho que eu tenho pessoal por você, a minha estima como amigo e a consideração e reconhecimento ao grande parlamentar que você é. E assim quero sempre tratá-lo. Aprendi muito com você, admirável, abnegado a várias causas, mas principalmente no tocante à ciência e tecnologia, quando respondeu pela pasta. Então, eu falo com um carinho particular, porque durante 4 anos gozei dessa amizade e vi o quanto você se dedica a ela. Quero saudar o presidente Luiz, né? Quero também, da mesma forma, cumprimentar a todos que nos acompanham. Celso, e amigos e amigas, eu penso, como disse, que foi uma grande vitória, inclusive quase que a unanimidade, só foi nominalmente a voto por questões regimentais, ou seja, a necessidade que os projetos de lei complementares têm, a exigência de que sejam votados nominalmente, mas, inclusive, foi proposto que nós assim fizéssemos simbolicamente, dado o entendimento e a compreensão daquilo que estava sendo discutido. Foi muito feliz a iniciativa do nosso companheiro, ex-deputado, ex-companheiro de parlamento à Câmara, Isalci Lucas. Mas, pegando essa deixa, como de costume dizemos, do presidente Luiz, eu acho que é um gesto, claro que ainda não concluímos, não podemos perder de vista que teremos uma batalha, um envolvimento na Câmara. Não duvido da capacidade articuladora que essa iniciativa no Parlamento tem como integrante nosso Celso, como seu secretário. Repito, tem um trânsito fantástico com todos os companheiros e seus integrantes, mas a gente precisa ficar muito atento, e mais do que atento, nós precisamos fazer essa mobilização. Nós estamos, Celso mencionava e nominava 8 entidades, porque ainda estamos na dependência, caso vençamos a segunda etapa, Câmara Federal, nós dependeremos da boa vontade da Presidência da República. E não nos custa lembrar aqui que o ano de 2019 foi um ano extremamente cáustico, extremamente difícil para todos aqueles que fazem a ciência. Vamos recordar aqui
que o presidente Luiz falava sobre um processo de desindustrialização, como também um processo tremendo de enfraquecimento e de fragilização das inovações, de investimentos na ciência, na tecnologia, a limitação das bolsas, a ponto, inclusive, de muitos ou muitas destas não terem sido levadas a cabo. Por quê? Porque nós fizemos e vimos um debate ideologizado, o que é muito arriscado. Existem políticas públicas que não deveriam se permitir serem tomadas por esse sentimento de ideologias, independente dos governos que assim nos conduzam. Nós vimos isso em 2019. Nós vimos a tentativa até de desnaturar, de deslustrar as instituições públicas de ensino superior, através de todas as tentativas, até mesmo limitando a participação dos conselhos nacionais, com a retirada e também com os contingenciamentos cada vez maiores para os setores. Então, era muito preocupante. Eu, inclusive, tive a oportunidade, por obrigação exatamente em saber que nenhum país se fará grande ou já se fez grande sem investimentos na educação, na ciência e na tecnologia. Isso é um chavão repetitivo, às vezes até enfadonho, mas é fato. É fato. Por isso que eu louvo o avanço que nós vemos na aprovação do novo Fundeb, a contragosto e muito postergado pelo governo federal, e louvo mais ainda o fato de que nós tivemos nesses 2 pontos principais e nevrálgicos expostos por Celso, que traz o PLP 135. Essa discussão começou ainda presencialmente, recordemos nós, quando falávamos sobre a PEC relatada, a PEC dos fundos, relatada pelo senador Otto Alencar, e se não houvesse o engajamento de vocês no Senado Federal, todos os fundos estariam sendo extintos, entre os quais, inclusive, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Só houve a possibilidade de evitar um mal maior, um prejuízo maior, porque as bancadas reuniram-se para, pelo menos, salvaguardar tanto o FNDCT, como também o Fundo Nacional de Segurança. Nós gostaríamos, porque a matéria não tinha ido ainda ao plenário do Senado, também fazer em relação ao Fundo Social, mas é importantíssimo que nós nos mantenhamos alertas, porque, afinal de contas, a gente sabe que a visão do presidente da República é uma visão muito avessa às instituições públicas, ou seja, um olhar preconceituoso nos seus comentários, e mais do que nos seus comentários, naquilo que nós vimos durante um trágico e desastroso período no qual esteve à frente o ministro Weintraub. Então, eu fiquei muito feliz, Celso, a gente até que na quarta-feira nós conversávamos e você dizia, Galego, como você me trata carinhosamente, será que a gente vai poder participar da sessão não, do bate-papo na sexta-feira, presidente Luiz, com uma resposta positiva? Eu disse, tomara que sim, foi melhor do que a encomenda, mas é um primeiro passo, né? A gente precisa estar sempre alerta, né? A gente tem um tratamento carinhoso aí de galego com o veneziano, né? Mas foi uma conversa muito simpática. A gente travou algumas batalhas importantes, a luta contra o impeachment, por exemplo. Estivemos juntos, né? O veneziano. Alguns momentos importantes da história da República recente, eu tinha certeza que o veneziano responderia positivamente a essa questão aí do nosso FNDCT, até porque é líder de uma bancada importante, um partido com uma tradição, né? E que agora vai se refletir, veneziano, no trabalho na Câmara, né? Essa votação maiúscula, vamos dizer assim, que nós obtivemos no superlativa, né? Lá no Senado, nos ajuda na argumentação na Câmara, mas sabe que essas influências, né? Esse debate ele continua, então nós temos que fazer ecoar isso na mesa diretora da Câmara, nas bancadas da Câmara, para que nós possamos avançar e aprovar isso num tempo curto, para que essa lei tenha validade no ano seguinte, no ano que vem,
para que a gente consiga dar um alento à ciência brasileira, né? Qual o problema que está acontecendo? Assim? Você sabe, houve uma expansão muito grande nas vagas nas universidades nos últimos 15 anos, as universidades públicas, uma expansão grande no número de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E uma melhoria grande também na infraestrutura dessas universidades. E nesses 3 ou 4 últimos anos, houve uma queda muito grande, foi muito abrupta a queda orçamentária. E o que acontece? Aquele filho, aquela filha do trabalhador, da trabalhadora, que depende da bolsa para continuar fazendo seus estudos, quando não tem bolsa, né, ele não vai ter que voltar para o trabalho, não vai poder exercitar a sua vontade de ser pesquisador, de produtor de conhecimento, de exercitar a sua criatividade, né, no banco escolar e nos laboratórios. Então, essa é uma coisa muito séria. O CNPq, em 2015, tinha 105 mil bolsas. No ano passado, ele fechou com 84 mil bolsas, e provavelmente em 2019, a estimativa que eu vi é 78, 79 mil bolsas, de uma queda de quase 30 mil bolsistas, né? E essa juventude está indo para onde? Essas pessoas estão fazendo o quê? Então, eu queria, inclusive, Luiz, já abrir um pouquinho o debate para, além do FNDCT, nós temos um debate importante agora nos próximos meses, que é o orçamento da União de 2021. E nós já sabemos, não existe fonte confirmando, mas informações obtidas de fonte segura, que o corte nas universidades, né, e nos institutos de pesquisa será na ordem de 18% a 20%. Então, um orçamento que já era insuficiente, agora ele se torna impossível de fazer a gestão. Eu queria até abrir a palavra para o Luiz entrar nesse debate aí, que o Luiz também é um assunto que tem nos preocupado muito, né? Então, a gente avança na questão da FNDCT, precisamos do apoio de vocês na Câmara, precisamos de uma pressão para que não haja, né, um veto ali na frente em relação, mas também já focar nessa questão do funcionamento desse sistema tão caro ao Brasil, que é o ensino superior e a pós-graduação. Luiz, abrir a palavra, então, para você. É isso mesmo, Celso. Abrir esse debate, né? É importante constatar que o sistema de universidades federais estava no osso, e é em cima desse osso que estão cortando 18% do orçamento. Então, isso realmente é um corte drástico, né? E que ataca um setor fundamental para o país, né? É o setor do que vai gerar conhecimento, que vai gerar o que se chama de poder suave, né? É a palavra que se tem aí, é o soft power, né? Que no mundo contemporâneo, muitas vezes é mais poderoso que tanques ou mísseis, tá certo? E você vê que atualmente você tem uma batalha que está sendo travada entre os Estados Unidos e a China em torno do 5G, do 5G. Essas são as batalhas que se travam nesse mundo contemporâneo. Claro, continua tendo as guerrinhas lá, né? Mas a grande batalha é a batalha da tecnologia, a batalha da inovação, é ver quem é que vai conquistar os mercados, né? E o Brasil não pode ficar de espectador nisso. Dizer assim, isso é o jogo dos outros, nós não entramos, porque quem não entra vai para trás. Então, o Brasil tem que estar nesse jogo, tem que jogar isso, tem que entrar nesse campeonato mundial, né? E a gente tem que lutar para ser campeão, não é para ficar fazendo tabelinha, é para fazer gol, né? É para fazer gol. Então, e você faz gol com o quê? Com universidades bem aparelhadas, competentes, com institutos de pesquisa, com equipamentos que não estejam obsoletos, né? É assim que você faz. Então, eu estou falando não só das universidades e institutos de pesquisa, se você for para empresas como a Embrapa, por exemplo, também estão sofrendo os cortes de recursos. Muito. Então, os equipamentos deles estão obsoletos já, são equipamentos fantásticos. Hoje em dia, segurança alimentar se faz com pesquisa genética. Entendeu? Então, não é uma pesquisa, é uma ciência básica da mais alta qualidade, né? E isso está sendo prejudicado também. Isso mostra o absurdo que é, porque você está matando a galinha dos ovos de ouro, né? Independentemente do que nós queremos. Eu gostaria que a nossa balança comercial tivesse mais valor agregado em produtos de alta tecnologia. Independentemente disso, né, a segurança alimentar tem um peso extremamente considerável na balança comercial. E ao cortar recursos para a pesquisa, você está matando a galinha dos ovos de ouro. Não é só em Embrapa, você em várias universidades tem pesquisas na área de ciência dos alimentos, ciência da agricultura, né,
que contribuem para a balança comercial do país. Isso é só um exemplo, tem muitos outros, né? Indústria, eu já mencionei a questão da biotecnologia, da indústria de fármacos, né? Também vamos ficar dependendo de importação de outros países, né? Mais ainda, né? A indústria de fármacos no Brasil, ela tem uma inovação tímida, né? Através dos genéricos, né? Enquanto outros países já estão fazendo inovação disruptiva, que tem muito mais valor, né? Tem muito mais valor. Então, soja, carne, minerais, isso aí, o preço é estabelecido na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Londres. Agora, o preço de um telefonezinho como esse aqui, né? Isso aqui é estabelecido pelo fabricante, que coloca várias faixas de preço para atender diversos setores da sociedade. E nós não estamos nisso. Nós temos que entrar nessa área de alta tecnologia usando o que a gente tem à nossa disposição, que é essa biodiversidade fantástica, a competência já instalada nas universidades e institutos de pesquisa, e com esses cortes orçamentários, nós estamos matando isso aí que o Brasil já tem, que conquistou, graças ao CNPq, graças à CAPES, graças à FINEP, foram décadas de investimento em ciência e tecnologia, que, olha, leva décadas para construir, é muito rápido destruir, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos. Então, essa questão do orçamento agora vai ser uma questão central, né? E eu acho que vai ser uma luta, impedir realmente que ciência e tecnologia sejam, mais uma vez, considerados como gastos e não como investimentos. Uma vez falei, viu, senador, lá no Congresso, mais de uma vez, até sobre isso, mostrei um exemplo que ocorreu no Congresso norte-americano. O Trump mandou para ele, em 2018, de novo em 2019, um orçamento com sérios cortes na área de ciência e tecnologia. O Congresso norte-americano não só anulou os cortes, como aumentou o orçamento em relação ao ano anterior, né? Então, claro, o Congresso é um poder independente do Executivo. Então, eu acho que o Congresso tem a obrigação de fazer isso, né? Quer dizer, não é pegar o orçamento que veio do Ministério da Economia e esse orçamento fica sendo a base para o que o Congresso vai aprovar. Vamos imitar os outros países. Não falam muito dos Estados Unidos? Vamos imitar o que os Estados Unidos fazem. Hoje em dia, hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa de lá que me disse o seguinte: olha, o orçamento que sai do Congresso norte-americano é muito diferente do orçamento enviado para o Congresso pelo governo, né? Então, é isso. Acho que o Congresso tem que fazer uma força. Nós estaríamos juntos também batalhando por isso, para não fazer corte no orçamento de ciência e tecnologia, porque esses cortes já foram feitos ao longo dos anos. Eu tenho um gráfico aqui que eu chamo de montanha-russa, que mostra essa queda vertiginosa do financiamento para a CNPq, CAPES e FINEP. Desde 2015, assim, uma queda vertiginosa. O Brasil não aguenta isso. Quer dizer, nós vamos ficar presos naquele país de renda média ou vamos dar um pulo para frente, um salto para frente, aproveitando as vantagens naturais que a gente tem, nossa biodiversidade, nosso território, né? Podemos ter energias renováveis, né? Com biomassa, com energia solar, podemos ter uma biotecnologia, podemos ter uma bioeconomia baseada na nossa biodiversidade. É tanta coisa boa que a gente pode fazer e o Congresso tem que apoiar isso, que aparentemente a sensibilidade do governo em relação a isso está muito baixa, né? Então, essa é a maneira de dar a volta por cima. Estamos numa situação ruim, mas é possível a gente recuperar. Agora, a recuperação vem muito por aí, é o que está sendo demonstrado pelos países pelo mundo afora, países desenvolvidos, né? Apostam para sair da crise em ciência, tecnologia e inovação. Então, eu acho também, Celso, que essa questão do orçamento é fundamental. Eu acho que tem que ser uma luta e eu espero contar com os parlamentares, possamos contar com os parlamentares, né, para considerar que esse orçamento de ciência e tecnologia é importantíssimo para o Brasil. Presidente, meu irmão Celso, nós somos sabedores que nesse ambiente onde há uma priorização para se pagar a dívida pública, né, a gente vai encontrar e vai se deparar, Celso, não há dúvidas, com os argumentos que o governo trará, né, de que passamos um ano desastroso, porque tínhamos que tomar as providências a fim de que milhares, milhões de brasileiros não literalmente morressem de fome. Então, o governo vai chegar, quando estiver discutindo o orçamento, e vai dizer, olha, nós deixamos aqui um furo de tantos bilhões, nós precisamos recompor isso. E eu não duvido que eles apresentarão
uma proposta orçamentária extremamente dura, como se, num único ano de 2021, nós pudéssemos fazer frente àquilo que necessariamente a União teve que apresentar. Vai ser uma luta travada permanentemente, porque não há como duvidar que aqueles que têm uma presença muito forte no governo federal, e aí nós falamos sobre o sistema financeiro, que ninguém toca, ninguém o aborda, ele é invulnerável, né? Então, nós vamos ter sempre desse orçamento o quê? Parte dele para pagar as obrigações da dívida, e depois o que restar, você vai ter esses cortes que você já prenuncia, no tempo em que já nos deparamos com as limitações do teto, né, de gastos, que atacou diretamente áreas tão nevrálgicas e fulcrais, sensíveis, como educação, saúde, ciência, enfim. Então, vai ser uma dura batalha. Podemos estar e devemos estar preparados para isso, porque até o final do ano vamos estar diante dessa proposta que vai fatalmente atacar essas áreas com as quais nós nos identificamos e sabedores somos da sua importância. Isso mesmo. Eu acho que vai ser dura a batalha, sim, e tem uma concepção aí que está muito enraizada no governo, é diferente de outros países, né? Está sendo diferente na União Europeia, por exemplo, para a recuperação econômica, né? E, então, é uma concepção que está cada vez mais difícil de encontrar fora do Brasil, ou seja, mesmo no Brasil tem muita gente que não tem essa concepção. É de que, para sair da recessão, né, você tem que impor um ajuste fiscal ultra rígido, né, e não fazer investimento. Eu não consigo nem conceber como é que isso pode funcionar. Mas essa é a visão dele, né? Essa é a visão. É a visão. Essa é a visão. É uma forma de ver o mundo muito elitista, né? E que não funciona, porque não é o que a gente vê nos países de economia central. Isso, né? isso. Nós chegamos a ser a sexta economia do mundo e caímos para a 10ª novamente, porque não era sustentável, que depois foi quebrando o processo produtivo e a redução de investimento. E agora, nós fizemos esses dias, senador, um debate lá na CTP com 2 economistas. E eles apresentaram algumas visões muito interessantes, né, Luiz? Eu acho que a mais interessante é que eles dizem o seguinte: como a nossa moeda é soberana e nossa dívida é toda nacionalizada, nós temos mais dinheiro fora do que devemos, então o que deve é dentro onde circula a nossa moeda, não tem problema rodar a moeda. Você forçar a economia a funcionar com um Estado que é dono da moeda, que é soberano na sua moeda, esquecer o endividamento e dizer, vamos para frente, até porque não existe nenhum parâmetro seguro de qual é o tamanho do endividamento que leva um país à falência, porque um país não é uma empresa, um país não é uma família, ele é uma nação, ele é um conjunto de riquezas, é um conjunto de energias que faz ele movimentar. Então, não existe um momento exato em que quebra. Por exemplo, os Estados Unidos devem ter, sei lá, 2, 3 vezes o PIB deles, e quando eles precisam ampliar a dívida para se financiar, eles se financiam. O Congresso vai lá, tem o lockdown, tem as negociações, para que o governo quer o dinheiro, onde o Congresso acha que tem que botar o dinheiro, e votam. A União Europeia fez um programa extremamente ousado para sair da crise. Nós não temos o tamanho deles, é óbvio que não temos, mas nós temos uma economia soberana, uma nação soberana, que poderia avançar nessa questão. Então, essa visão que os nossos economistas têm, né, que estão no governo, sempre é muito ruim, extremamente conservadora e muito assim, olhando para o umbigo da elite e não daquele povo que mais precisa do Estado, né? Eu queria encaminhar agora para a última fala dos nossos debatedores aqui, né? Eu vou passar a palavra para o Luiz, né? Luiz, as tuas considerações finais e como a gente pode atuar, os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão nos assistindo, como que as entidades
podem atuar junto ao parlamento e o que elas esperam para que nós possamos, né, nesse período agora. Porque nós tivemos 3 grandes vitórias, veneziano, desde de 2019 para cá em relação à FNDCT. Primeiro foi quando veio uma medida provisória em maio de 2019, ou abril, que transferia a gestão do FNDCT da FINEP para o Ministério. E nós conseguimos fazer com que esse critério não fosse aprovado no Congresso, né? E nós mantivemos a FINEP como secretaria executiva do FNDCT. Depois, em novembro, a PEC 187, que extinguia os fundos, é um truque. O governo quer pegar aquele lançamento contábil de 220 bilhões de reais e abater a dívida, ou seja, ele quer pegar aquele dinheiro que está ali, que é do Funtel, do Fistel, de uma série de fundos de segurança, para financiar questões sociais, né, o FNDCT, o Fundo Social do Pré-Sal, e pegar isso tudo e abater a dívida, ou seja, transferir esse dinheiro da União diretamente para os bancos, né, 220 bilhões de reais. E, sabiamente, né, mesmo o governo dando uma pressão enorme, o Senado conseguiu postergar a votação e fazer a votação, e até agora a PEC não avançou. E na questão, especialmente do FNDCT, o senador estava lá, o senador veneziano, eu lembro, né, nós conseguimos tirar o FNDCT do alcance dessa PEC. Né? E agora, essa vitória aí superlativa, né, de votos, em que o governo, o próprio líder do governo, né, teve que orientar o voto sim pela aprovação do projeto. Né? Ou seja, veja como muitas vezes a unidade na luta, né, a unidade trabalhando aquilo que não é o ideal, né, mas que é o bom, que não é o ótimo, mas é o bom, a gente consegue avançar. Né? Então, hoje é um dia de debate, mas também de celebração por essa votação. Eu vou encaminhar, então, para o Luiz, tá, as palavras finais aí, a gente encaminhar o final do programa, né? Mas, assim, dizendo que foi uma semana que valeu a pena, né? A gente ter se mobilizado, nossas reuniões à noite, Luiz, textos de madrugada, manifestos no final de semana, para a gente mandar para os senadores, né? Valeu de fato o esforço, né? Claro que a batalha não está ainda vencida, né? A guerra, vencemos a batalha, mas ao menos é uma batalha muito interessante que ganhamos. Luiz, contigo a palavra. Não, realmente valeu, né? Eu acho que a gente aprende com as derrotas e com as vitórias, né? Então, o que a gente aprende é que, pegando essa questão do FNDCT, ela é evidentemente uma questão suprapartidária, né? E deve ser tratada como tal. Entendeu? Os partidos podem ter diferentes visões do país sobre temas específicos, mas essa questão da ciência, tecnologia e inovação, ela tem que ser tratada como uma questão suprapartidária. Eu acho que no Senado foi isso que aconteceu, né? E a mobilização da comunidade científica foi muito importante nesses exemplos que você deu, né? Participando de forma unida e de forma pedagógica também. Esses documentos que a gente fez, distribui aos parlamentares, explica qual é a questão, né? Explica a importância de liberar os recursos do FNDCT, explica até porque é importante que seja fundo financeiro. Houve uma forte resistência do governo em relação a isso, porque liberar recursos sem transformar em fundo financeiro não adianta nada, sabe por quê? Porque o governo deposita nos cofres lá das agências nos últimos dias do ano esses recursos, aí ninguém consegue gastar, aí eles voltam para o Tesouro. E essa tem sido a prática. Quando você transforma em fundo financeiro, esses recursos vão para o ano anterior, então não adianta ficar liberando só no final do ano, porque eles serão utilizados no ano seguinte, não voltarão ao Tesouro. Então, é importante isso, explicar isso. Eu acho que nós temos que prosseguir fazendo o que estivemos fazendo, né? Entrar em contato individual, né, com os parlamentares lá da Câmara dos Deputados, explicar de forma pedagógica de que se trata, da importância disso para as universidades, para os institutos de ciência e tecnologia, para a indústria, para o setor mais avançado da indústria, que é aquele que faz inovação, né? Importantíssimo também para o país, né? Enfim, eu acho que se nós conseguirmos manter esse espírito e essa unidade, nós vamos conseguir também ter sucesso na Câmara dos Deputados. Essa é a minha esperança, né? Agora, eu sempre gosto de citar isso, você sabe, né, Celso? A questão da esperança, que não é do verbo esperar, é do verbo esperançar, né? E esperançar é diferente de esperar, porque esperar é ficar na passividade, esperançar, pelo contrário, né? É desenvolver as ações
que garantam um futuro que a gente espera que aconteça. Então, eu tenho esperança do verbo esperançar. Então, vamos batalhar para que esse futuro que nós desejamos ocorra de fato. Senador, a palavra está contigo. Meu irmão e meu amigo, um grande abraço a ti. Eu não preciso dizer e reitero dia a dia, modestamente, o desejo de poder colaborar com a causa. Quero saudá-lo nesses momentos finais, cumprimentar ao querido presidente Luiz. Quero dizer que eu não preciso ser essa ponta, até porque você tem uma facilidade tremenda de interagir com os companheiros, com as lideranças da Câmara, com o próprio presidente Rodrigo Maia, com o líder do PSB, seu conterrâneo, deputado Alessandro Molon. Mas naquilo que ainda puder eu servir para que nós não demoremos a analisar esse PLP na Câmara, pode contar conosco. Quero elogiá-los. Se vocês não tivessem feito e envolvido todos os elementos, todos os protagonistas que conhecem rica e abundantemente essa realidade, seria muito mais difícil do que nós poderíamos pensar. Vocês terminaram por, vamos dizer assim, eu não vou dizer constranger, mas, de certa forma, segurar aquele íntimo sentimento que eu notava do governo, que era o de postergar, o de travar, porque eles não têm ainda esse convencimento de que essa matéria, ao olhar de quem faz, principalmente o Ministério da Economia, seria o melhor. E nós sabemos que é, sim, o melhor. Então, meu querido Celso, um grande abraço, um ótimo final de semana aqui, um ótimo final de semana, presidente Luiz. Utilizem do mandato que nós estamos a exercê-lo no Senado Federal, com as portas literalmente escancaradas para as causas mais excelsas, como essa da ciência, da tecnologia, da inovação, da pesquisa. E eu falo isso do fundo do coração, de um Estado pobre, mas que tem duas instituições importantíssimas, como a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, inclusive muito bem posicionadas entre todas as universidades públicas nacionais. E o ano de 2019 foi um sofrimento tremendo com aqueles contingenciamentos que trouxeram constrangimentos dolorosos aos reitores e reitoras. A gente lembra muito bem como se deu. Então, a gente precisa, mais do que nunca, envolver todo esse time para que nós continuemos a ter, mesmo com passos, eu não vou dizer nem lentos, nem vagarosos, mas com passos gradativos, essas vitórias como a que nós conseguimos no dia de ontem. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo final de semana, e muito grato pela honra que vocês estão me dando de poder enriquecer um pouco mais o conhecimento que nós temos, e eu fico muito feliz, pequeno como eu sou, diante de figuras tão maiores, de poder estar tendo essa oportunidade de ladeá-los. Grande abraço a todos. Grato por conversar conosco, senador. Obrigado, muito senador. Obrigado pelo apoio ontem decisivo, e esperamos, vamos precisar mesmo de você na Câmara. Por exemplo, já acionar o Molon. A gente tem contato com o Molon, mas uma palavra do senador também nos ajuda muito, né? Você tem muitos amigos na Câmara, que eu sei, você deixou muitos amigos lá, você é uma pessoa de bom relacionamento, né? Tem o seu irmão, que está no TCU, que também, senador Vitalzinho, que pode nos ajudar bastante também. Acho que a tua rede de relações, para além das questões partidárias, nos ajudará muito. Então, além de ser muito grato pelo seu voto, muito grato pela sua presença aqui, pedir o seu apoio nessa questão. Luiz, muito obrigado pela presença, pela unidade na luta, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Sexta-feira retornaremos nesse mesmo horário, falar um pouquinho de ciência com ciência, né? E com política, que é muito importante a gente fazer a junção desses esses dois grandes, vamos dizer assim, esses dois grandes setores do conhecimento humano, essas áreas do conhecimento humano, que são tão determinantes para a sociedade, para a vida da sociedade, para a vida moderna. Muito obrigado a todos, uma boa noite.